A paz de Cristo. Deus abençoe sua vida, a sua família, seu ministério. Que bom ter você conosco no curso Teologia Bíblica. E nesta aula, eu quero apresentar a você o nosso primeiro módulo. O primeiro módulo do curso Teologia Bíblica vai estudar o Pentateuco. Nesse módulo, nós vamos aprender sobre os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco é o texto central da fé judaica. As raízes tanto do judaísmo como do cristianismo estão firmadas nesses 5 livros iniciais da Bíblia. Nesse módulo, nessa disciplina, você vai ver um estudo introdutório geral do Pentateuco e também um estudo de cada um dos livros que compõem o Pentateuco. Vamos falar sobre título, autoria, relevância, propósito, contexto histórico, características do texto, público-alvo e os episódios considerados mais importantes em cada livro. No Pentateuco, em particular, nós vamos analisar as seguintes questões: qual a origem e o significado do Pentateuco? Que outros nomes esse grupo de livros bíblicos recebe? Por quem foi escrito o Pentateuco? Qual é a sua importância no contexto do Antigo e do Novo Testamento? Quais os tipos de literatura que nós encontramos no Pentateuco? Qual é o conteúdo? Como a sua narrativa pode ser dividida? E em que período tais eventos ocorreram na história hebraica? Quando abordarmos o livro de Gênesis, nós estudaremos individualmente os detalhes desse livro. Gênesis é um livro magnífico, é o livro dos começos. Toda a origem do universo, da vida, está no livro de Gênesis. No Gênesis nós encontramos a origem da família, o começo de todas as profissões, também encontramos a origem do pecado, a desobediência humana, o começo dos conflitos, como também o começo da esperança, a realização, o início da realização do projeto de Deus para o ser humano a partir de Jesus Cristo. O livro de Gênesis contém lindas histórias e importantes genealogias. As histórias têm uma família central, que é a família de Abraão, cujas notáveis experiências de fé vão da segunda parte do capítulo 11 até o final do livro de Gênesis. Quando o evangelista João conta a história de Jesus, ele começa como o autor de Gênesis: no princípio criou Deus o mundo e Jesus Cristo estava presente nesta obra. Nós analisaremos as seguintes questões no livro de Gênesis: qual é a temática principal do livro? Quem escreveu? Quais as características intelectuais, sociais dessa época e até tecnológicas? Que período da história o livro de Gênesis abrange? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu público-alvo? Em que contexto Gênesis foi produzido? E quais as contribuições que esse livro nos traz? Depois do livro de Gênesis, vamos estudar sobre o livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Com uma narrativa emocionante, ele conta a libertação e a formação do povo de Deus. Êxodo destaca-se de modo relativamente nítido como um texto profundamente teológico. Assim, acompanhando os acontecimentos do livro em ordem narrativa, nós vemos que é Deus quem chama Moisés para liderar seu povo, é Deus quem resgata os hebreus de um faraó cruel, é Deus quem os sustenta no deserto,
É Deus quem convida seu povo para um relacionamento de aliança. É Deus quem lhes dá a lei e é Deus quem promete sua presença contínua no meio do povo. Nessa visão teológica, Êxodo apresenta a resposta a uma memorável pergunta: quem Deus é e como Ele opera? Isso não significa que não existem outros personagens importantes na história do Êxodo. Êxodo tem muitos personagens importantes. Moisés, especificamente, é um personagem essencial, mas Deus é o personagem central. Nós estudaremos algumas questões. Quem é o personagem principal do livro e por quê? A narrativa do Êxodo pode ser considerada teológica. Qual a forma textual do livro? Como o livro do Êxodo se divide? Quais são os seus propósitos e qual é o seu público-alvo? Qual é a perspectiva do seu autor, a finalidade, o objetivo? E como Deus interage com o seu povo? Depois de estudar o livro do Êxodo, nós vamos estudar o livro de Levítico. Segundo o costume judaico de atribuir aos livros que compõem o Pentateuco o nome correspondente à primeira palavra do texto hebraico, o terceiro livro da Torá recebe o título E-Shamou. O nome com o qual nós identificamos o terceiro livro do Pentateuco, que é Levítico, na língua portuguesa, é oriundo da Septuaginta e significa relativo aos levitas. Esse nome aponta para o conteúdo do livro, pois boa parte da obra é dedicada ao serviço dos sacerdotes, um grupo que se destacava dos demais levitas por descender de Arão. Talvez por isso o Talmud intitulou o livro de Levítico de o livro da lei dos sacerdotes. Nesse livro nós abordaremos as seguintes questões: qual o significado do nome do livro, de quem é sua autoria, qual é o propósito de Levítico, quais são as principais características do texto, qual era a função dos levitas e dos sacerdotes, quais os principais temas abordados em Levítico. Depois de Levítico, estudaremos Números. O quarto livro do Pentateuco foi denominado de Números pela Septuaginta em razão dos 2 censos do povo israelita registrados no livro. O livro de Números já se inicia, já começa com a ordem divina para a contagem do povo. Até então, o censo tinha por objetivo dimensionar o exército israelita. Por isso, apenas os homens com idade igual ou superior a 20 anos de idade eram contados. A única tribo excluída desta contagem era a tribo de Levi, pois os homens dessa tribo foram chamados para servir exclusivamente no tabernáculo. O Êxodo registrou a saída de 600.000 homens adultos do Egito. Isso está no capítulo 12, versículo 37. Esse número é arredondado. A contagem registrada no livro de Números, ela contabiliza exatamente 603.550 israelitas. Versículo 46 do capítulo 1. O segundo censo, realizado 37 anos após o primeiro, já refletia a morte de boa parte da geração condenada a morrer no deserto e o crescimento da geração que viria a possuir a terra prometida. Esse censo soma 601.730 israelitas. Você pode conferir no capítulo 26, versículo 51 deste livro. Os judeus chamam o livro de Número de Bemidbar, uma expressão que aparece logo no primeiro versículo do livro e é traduzida como no deserto. De fato, alguns dos principais episódios ocorridos durante a peregrinação de Israel pelo deserto estão registrados
no quarto livro do Pentateuco. Tem-se a impressão de que a obra resultou de um diário, no qual o grande legislador hebreu, Moisés, registrava os principais eventos ocorridos durante sua jornada pelo deserto. Nós vamos analisar algumas questões. Qual a origem do nome Números? Qual o objetivo do recenseamento naquela época? Por que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto? Como se davam as caminhadas e os acampamentos? Que ordenanças foram prescritas nessa obra? Como a terra prometida foi dividida entre os israelitas? Quais os eventos importantes esse livro registra? Há alguma relação entre os músicos evangélicos e os levitas na Bíblia? São assuntos que trataremos quando estudarmos o livro de Números. E o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, ele é um livro muito importante. O título Deuteronômio decorre da tradução do hebraico para o grego na Septuaginta e significa literalmente segunda lei. O propósito do livro, no entanto, não foi promover uma segunda legislação para os hebreus, mas sim repetir aos ouvidos da nova geração as leis que já existiam. O livro de Deuteronômio consiste em uma série de discursos que Moisés proferiu à geração que conquistaria Canaã sob a liderança de Josué. Os hebreus que saíram do Egito, com idade superior a 20 anos, foram condenados a morrerem no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Até o próprio Moisés foi impedido de conduzir o povo à terra prometida. Assim, era necessário repetir para a geração que cresceu no deserto os mesmos mandamentos que foram entregues anteriormente aos seus pais. Esses discursos de Moisés foram proferidos na terra de Moabe, na Transjordânia, apenas 2 meses antes da travessia do Jordão. Deuteronômio tornou-se, por isso, a principal fonte normativa para os hebreus. A cada 7 anos, esse livro deveria ser lido diante de todos os israelitas que comparecessem à festa das tendas. Alguns também sugerem que o livro da lei achado nos tempos de Josias, que norteou a reforma religiosa promovida no seu governo, tenha sido alguma versão do livro de Deuteronômio. Nesse livro nós vamos analisar o significado do nome Deuteronômio, a sua autoria, o seu propósito, a sua importância, como pode ser dividido esse livro, quais são os seus principais eventos e quais foram os últimos feitos de Moisés como líder do povo de Israel. Bem, essa é apenas uma apresentação do módulo 1. Só nessa apresentação você já deve ter percebido que temos muito a aprender. Por isso, se prepare para estudar e para aprender o Pentateuco com profundidade e você será ricamente abençoado. Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério.